Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais uma edição imperdível do seu jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Conte pra gente sua opinião, seu comentário e de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Também participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Em sua conversa com apoiadores, o presidente Bolsonaro falou sobre a Bíblia, que, segundo ele, é uma caixinha de ferramenta. Não, a Bíblia é uma caixinha de ferramenta. Hoje eu vi duas passagens importantes. Olha só, eu não sou pastor nem padre, tá? Muitos vivem como se Deus não existisse. E o outro é muito oportuna para o momento. A Bíblia é nossa Onde manual, está o cadáver, aí estão os abutres. É verdade. Isso. Não vou complementar, todo mundo sabe precisa. o que... É nosso manual, né? Tem um cadáver por aí que tem um montão de abutres atrás dele, né? Não vão polemizar. E sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro, o pouso do presidente Jair Bolsonaro no Oriente Médio na madrugada deste sábado, com desembarque em Dubai, cidade dos Emirados Árabes, com a conexão em Lisboa, Portugal, não é? A visita do presidente na região está prevista para durar 6 dias. O principal objetivo é realizar parcerias e buscar investimentos para o Brasil, principalmente em setores do agronegócio, infraestrutura e defesa. Em Dubai, um dos 7 Emirados, o presidente Bolsonaro tem encontros com autoridades com previsão de assinaturas de contratos de investimentos aqui no Brasil. O presidente deve participar de feiras e eventos, incluindo a Expo Dubai 2020 e o Fórum de Investimentos. Outro país, gente, que o presidente vai visitar é Bahrein, também no Golfo Pérsico. Por lá ele vai inaugurar, na capital do país, a Embaixada do Brasil. Na agenda ainda está prevista a ida ao Catar na quarta-feira, onde o presidente Bolsonaro deve participar de reuniões bilaterais com assinaturas de possíveis acordos entre os dois países. Como já lembramos aqui, Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022 e o presidente Bolsonaro deve aproveitar a viagem para conhecer o estádio onde vai ser disputada a final do Campeonato Mundial de Futebol, além de se reunir com membros da FIFA e com empresários do país. O retorno do presidente ao Brasil está previsto para quinta-feira, dia 18 de novembro. Depois de 3 anos, você acha que Adélio Bispo se arrependeu da facada no presidente Bolsonaro? Pois é, a defesa do indivíduo diz que ele não se arrependeu. Um dos advogados de Adélio falou ao portal UOL, disse que Adélio não está arrependido da facada e que recentemente fez novas ameaças e que ele, Adélio, gostaria de matar o presidente Bolsonaro. O advogado disse ainda que o responsável por financiar a defesa de Adélio fez isso por amor ao próximo e que pediu anonimato no caso. Ele nega que teve um mandante. De acordo com o advogado, o escritório de Zanoni, a equipe de advocacia, cobrou 25 mil para fazer a defesa de Adélio. Pelo menos 4 advogados entraram no caso. Do valor inicialmente contratado, diz que apenas 5 mil reais teriam sido pagos. O advogado contou ainda como está Adélio atualmente. Ele foi diagnosticado com transtorno mental delirante persistente, lembrou o advogado. Desde setembro de 2018, está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tem algum tempo que não o vejo. Até onde eu sei, ele está sendo tratado com medicação, acompanhamento psiquiátrico, tendo em vista o transtorno delirante persistente, doença que o acomete. Segundo o nosso psiquiatra, nomeado pela defesa, esse transtorno faz a pessoa exagerar normalmente em 3 assuntos na vida: política, religião e futebol, disse o advogado. O advogado contou que Adélio não mostra arrependimento pelo que fez, lembrando de uma carta que Adélio escreveu da cadeia ameaçando Bolsonaro e o ex-presidente Michel Temer.
Não mais ouvi ou tive notícia parecida. Acredito que o tratamento tenha surtido efeito e ele já esteja melhorando a consciência nesse sentido, disse o advogado de Adélio. E você acredita nisso? A comitiva do governo Bolsonaro, que está na Europa divulgando o nosso país, não é? Setor de desenvolvimento, infraestrutura, esteve em Madrid nesta sexta, dia 12, na Espanha. Na oportunidade, foi realizado o intercâmbio com autoridades espanholas sobre a gestão dos recursos hídricos. Foi em Madrid que o ministro Tarcísio Gomes de Freitas comentou sobre a agenda intensa com sua equipe, divulgando o melhor do Brasil. Ele disse que entre conversas importantes para o Brasil, de repente ouviu o barulho de máquinas e então foi até as máquinas, matar saudade do trecho e dar uma olhada para ver se o pavimento estava no padrão do DENIT. Não estamos acompanhando não, é brincadeira. Nós estamos aqui para falar com os investidores sobre os nossos ativos de infraestrutura. Estamos começando mais uma etapa do nosso roadshow, muito bem sucedido em Paris e Milão, e agora a gente conversa com os operadores de infraestrutura da Espanha, que estão interessados na nossa carteira de ativos. Projetos de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, que vão transformar a logística brasileira nos próximos anos. O presidente Jair Bolsonaro indicou e apoiou Rodrigo Mudrovich para o cargo de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E Rodrigo teve sua indicação vencedora. Com 36 anos de idade e um currículo festejado, o advogado brasileiro Rodrigo Mudrovich será o novo juiz integrante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi o mais votado, 19 de 24 votos possíveis, e agora se torna o segundo jurista mais jovem a tomar posse como juiz em toda a história da Corte IDH. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, Davi Alcolumbre, anunciou finalmente a retomada da normalidade dos trabalhos do colegiado. Serão realizados encontros com os membros, segundo ele, para definir a pauta de prioridades. Uma das demandas mais urgentes é a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao cargo de ministro da Corte. Alcolumbre afirmou que a paralisação das reuniões da comissão no mês de outubro deveu-se à ocupação pela recém-encerrada Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 da sala utilizada pela CCJ no plenário 3 da ala senador Alexandre Costa. A CPI da Covid funcionava neste plenário. Só tinha esse plenário aqui. Se eu viesse para cancelar a CCJ, iam dizer que eu estava tentando obstruir a CPI. Como não fiz, sou acusado de não colocar a comissão para funcionar. É só uma observação, porque eu não costumo entrar em atritos, disse o senador na abertura dos trabalhos. Na reunião, o senador Esperidião Amin discordou de Alcolumbre e pediu a apreciação de requerimentos de sua autoria e de outros senadores para que a comissão paute a sabatina de André Mendonça. A CCJ não tinha motivos para não funcionar. Todas as outras comissões funcionaram, às vezes no mesmo plenário, com hora para começar e hora para terminar. O descumprimento do regime é continuado, é uma contravenção continuada. Diante desse lockdown muito estranho, porque não é republicano, eu me reservo o direito de não concordar, disse o senador catarinense Esperidião Amin. Ora, será mesmo que o Senado, com o orçamento, com a gastança anual, Senado, Câmara, Congresso, mais de 10 bilhões por ano de orçamento, e não teria uma salinha ali para fazer uma reunião? Veja como é fácil para nossos políticos com o fundão partidário. Ixi, tudo fica muito mais fácil, não é? Já pensou você tendo um fundão para bancar o seu filho na faculdade de medicina, um fundão para bancar as sonhadas viagens, um fundão para bancar a reforma ou a aquisição do imóvel, um fundão. É assim que funciona no mundo da política. O PSDB reservou passagens e acomodações para 662 tucanos com mandatos viajarem até Brasília para participar da votação das prévias no dia 26 deste mês.
No total, o partido tem 1.050 políticos aptos a votar presencialmente. O número engloba prefeitos, deputados estaduais e federais, não é? Senadores, governadores. Os filiados sem mandatos e os vereadores votarão por meio do aplicativo do PSDB. São Paulo lidera o ranking com 289 reservas feitas até o último dia 8. O estado é reduto eleitoral do governador João Dória. Minas Gerais com 84 reservas e o Rio Grande do Sul com 43 vem em seguida. Os diretórios apoiam o governador Eduardo Leite na disputa, não é esses? O Rio Grande do Norte, que declarou voto em Dória, fez 40 reservas até o momento. Já os diretórios da Bahia e do Ceará, que se aliaram a Leite, estão com 21 e 14 reservas, respectivamente. Está aí, então, muita passagem para os tucanos. Vão a Brasília fazer essa votação das prévias. Resta saber se, mesmo ganhando a passagem, né, do PSDB, com recursos muito provavelmente do fundão partidário, também não vão receber diárias em suas prefeituras, nas câmaras, assembleias, enfim. Tudo é possível. Ele conseguiu classificar prematuramente a seleção brasileira para a Copa do Catar em 2022. Agora, não é? Mas tem ruídos com seu posicionamento. Caso a seleção brasileira seja campeã da Copa do Mundo em 2022, o técnico Tite não irá se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, então, no ano que vem, após a conquista, eventualmente. Foi o que informou o canal Globo Esporte, afirmando que o treinador teria tomado a decisão de não acompanhar a delegação do Brasil em caso de vitória na Copa, conquista da Copa em Catar. Tite disse que não quer ver o presidente da República usando politicamente a seleção. A Copa irá se encerrar no dia 18 de dezembro, portanto, depois das eleições presidenciais. O primeiro turno da corrida eleitoral está marcado para 2 de outubro. Já o segundo turno, se necessário, ocorrerá no dia 30. A sexta-feira foi mais um dia de aplicação de muitas doses da vacina contra a Covid-19 em todo o Brasil. No dia anterior, o país teve o patamar mais baixo de casos desde 24 de abril do ano passado. Há 10 dias, a média diária de óbitos pela doença vem se mantendo abaixo dos 300, de acordo com os dados da Fiocruz. O número registrado, por exemplo, na quinta, está 35% abaixo do patamar de 14 dias antes e 50% abaixo do observado um mês atrás. É também 14 vezes menor do que o apurado no auge dos óbitos da pandemia, em 12 de abril deste ano. Luciana Gimenez, denunciou que o senador Jorge Cajuru a persegue há pelo menos 20 anos, tanto que hoje os dois são rivais na justiça. A apresentadora, que tem 52 anos, desabafou sobre as declarações do senador Cajuru, declarou que se sente acossada, perseguida pelo político. Eu nem o conheço, contou Gimenez. Foi em entrevista para um programa da Rádio Metropolitana de São Paulo. A apresentadora foi questionada se a hostilidade entre os dois poderia ser apaziguada no futuro. Luciana, então, expôs sua opinião sobre seu oponente Cajuru. Há 20 anos ele fala mal de mim, então não tem jeito mais. Depois de 20 anos falando mal de mim, do meu filho, do meu ex-namorado, que é o Jagger, não tem mais jeito, disse ela. 20 anos, né? Ele podia pagar o que me deve. Se ele me pagasse o que me deve e pedisse desculpa, vou falar que acho que ficaria até mais aliviada. Ele podia pagar, pois acho que deve mais de 100 mil reais. Como ele fala mentira, disse Gimenez. Luciana detonou a postura do senador Cajuru. Você imagina a pessoa, um senador, vou até falar com as mulheres. É uma pessoa que está ali para defender o povo brasileiro, as mulheres e as mães de família. O cara está há 20 anos me perseguindo. Eu queria saber onde vai parar isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu nem conheço o cara, nunca nem falei isso. Comecei a falar agora porque cansei, disse. Cajuru, que arrumou um problema na justiça com Gimenez quando insinuou que ela seria garota de programa.
E sobre fornecer dados requeridos pela CPI da pandemia, o Google Brasil respondeu que não pode fornecer informações do presidente Jair Bolsonaro à comissão. Informações referentes à quebra do sigilo telemático do presidente Jair Bolsonaro de abril do ano passado até o momento. A justificativa do Google é de que a discussão sobre fornecimento de dados requisitados encontra-se na Corte, no mandado de segurança 38.289, impetrado pela Advocacia Geral da União, em nome do presidente Jair Bolsonaro, para impedir que seus dados telemáticos sejam fornecidos. A defesa do presidente diz que o Senado e Câmara não têm poderes para investigar criminalmente ou indiciar um chefe de Estado. Caso os dados sejam providenciados pelo Google, deverão ser encaminhados à Procuradoria-Geral da República e também à Corte. A CPI requereu que o Google forneça os dados cadastrais, registros de conexão, informações de Android, cópia integral de todo o conteúdo armazenado no YouTube, inclusive informações de acessos e relativas a todas as funções administrativas e de edição, e a suspensão do acesso às contas do presidente da República no YouTube até que haja nova determinação. Atualmente, o YouTube pertence ao Google. A CPI também ainda quer suspender as contas em redes sociais, Facebook, Twitter, do presidente Bolsonaro. Na prática, censurar, calar por completo Bolsonaro nas redes sociais. Por quê? E o que você acha? Tinha sido um dia muito agitado, com uma série de reuniões com clientes. Então, quando estacionei meu carro na cidade, a alguma distância da minha última consulta, esperava que fosse um momento rápido para que eu pudesse evitar o movimento da tarde na cidade, disse Kate Reed. Eu tinha um documento familiar muito importante que precisava ser assinado por um grande departamento do governo e quando saí do elevador no 3º andar, foi um alívio descobrir que havia apenas 2 pessoas à minha frente no que eu havia previsto, que seria uma longa fila. Esta foi a minha segunda visita àquele departamento, tendo recolhido um conjunto detalhado de orientações para a preparação do documento que tinha seguido com muito cuidado e verificado o documento final, pelo que esperava que ali fosse um processo simples, muito rápido. Em alguns minutos, eu já estava no balcão de atendimento e passei os 5 minutos seguintes discutindo com o atendente do atendimento ao cliente, enquanto ele explicava por que considerava que minha documentação não poderia ser assinada e finalizada. Para dizer o mínimo, fiquei muito irritado com sua interpretação excessivamente rigorosa do que precisava ser feito. Então perguntei se ele poderia me ajudar a ter a papelada assinada no local e evitar mais atrasos. A resposta dele não foi o que eu queria ouvir. Então, ele me entregou alguns formulários adicionais e disse que eu precisava retirá-los e preenchê-los antes que pudessem finalizar a documentação. Frustrado com o que eu considerava uma abordagem tão negativa e lembrando do livro do atendente de atendimento ao cliente, o atendimento excepcional ao cliente, pedi para falar com o supervisor do departamento, na esperança de poder resolver o que eu acreditava serem alguns problemas menores e insignificantes. Depois de uma breve espera, o supervisor do departamento veio ao balcão para falar comigo e iniciou sua conversa perguntando como ele poderia me ajudar. Ao ouvir minha explicação, ele respondeu rapidamente, dizendo as palavras que sempre gostamos de ouvir quando temos esperança de que algo possa ser resolvido a nosso favor. Se pudermos fazer isso agora, posso providenciar para que a papelada seja assinada imediatamente e você pode ir embora, disse ele. Em 10 minutos a documentação foi finalizada e assinada. Então, com uma sensação de alívio e um grande sorriso no rosto, eu estava a caminho, voltando. Assim que entrei no elevador, um membro da equipe se juntou a mim e me cumprimentou.
Boa tarde. Vejo que você é mais um de nossos clientes felizes. Inicialmente, fiquei um pouco surpreso com seus comentários e então respondi que sim, acrescentando que o supervisor do departamento com quem eu havia lidado foi muito prestativo e rápido para agir e resolver a assinatura de um documento importante. Ela continuou dizendo que o supervisor do departamento com quem eu tinha lidado sempre foi muito prestativo com todos os seus clientes e também era um ótimo chefe para trabalhar. Que prazer absoluto ouvir seus comentários. E quando ambos saímos do elevador, aquela pessoa sorriu e me desejou tudo de bom. Naquele exato momento, lembrei-me de uma citação. Há pouca diferença nas pessoas, mas essa pequena diferença faz uma grande diferença. A pequena diferença é a atitude. A grande diferença é se é positiva ou negativa. Então, eu realmente tive muita sorte que o supervisor do departamento teve boa vontade, não má vontade, teve uma atitude que fez a diferença e foi tão útil, igualmente foi ótimo estar no meu caminho para que eu pudesse evitar o horário de pico da tarde na cidade. É uma lição que serve para todos nós. Se colocar no lugar do outro, buscar a solução, e não sempre complicar, enrolar, sobretudo nos setores públicos, na saúde e em muitos lugares. Não podemos fazer com que, por exemplo, um paciente precise se deslocar 500, 800, 1.000 quilômetros 1, 2, 3 vezes se eu, como médico, ou como secretária de um médico, ou como um servidor público, posso garantir que aquilo seja feito em uma vez só. Vamos pensar nisso, que possamos ser mais solucionadores e não complicadores da vida do próximo. Muito bem, assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.